Olá, meu nome é Alfredo e este é o terceiro vídeo da série sobre o que é lógica. Vamos ver as tabelas de verdade para aqueles casos proposicionais. Vamos introduzir esse tema e investigar algumas das tabelas de verdade para os conectivos lógicos. Vamos lá? Falaremos sobre as tabelas de verdade. E nesse caso, vamos definir qual é o escopo das tabelas de verdade. Isto é o que nós chamamos de lógica proposicional. Vamos estudar um exemplo e entender o que é a estrutura proposicional de uma sentença. Imagine que nós falamos o céu é azul ou o céu não é azul. Qual é a estrutura proposicional dessa frase? Vamos identificar aquilo que conecta duas ou mais proposições. Nesse caso, a partícula ou, que nós assinalamos aqui, ela conecta duas proposições. O céu é azul ou o céu não é azul. No caso, o céu é azul é uma proposição e o céu não é azul é outra proposição. Contudo, se nós identificamos que o não ele é a parte negativa de uma sentença, então nós vamos dizer que o não faz parte também da estrutura proposicional e nós separamos a sentença o céu não é azul em algo como não vale que o céu é azul. E nesse caso, nós temos uma negação da mesma sentença anterior. Então, se nós damos o nome céu é azul, o céu é azul de A, então nós podemos identificar a estrutura proposicional dessa frase como A ou não A, certo? Estamos dizendo que não vale, o céu é azul e, portanto, estamos dizendo que não vale A. Então vamos simplificadamente dizer não A. Nesse caso, vamos dizer que a estrutura proposicional é a parte da lógica que estuda a conexão entre, e aqui o entre destacado, as proposições, entre ou sobre as próprias proposições. Vamos então determinar quem são os termos de interesse para o nosso sistema proposicional. Nós temos então os nomes proposicionais atômicos, ou seja, são, como no exemplo anterior, o céu é azul. Nós dissemos que isso é a proposição A. São as proposições indivisíveis, né? Então, nesse caso, vamos dizer que essas proposições têm nomes em letras latinas maiúsculas, como a gente anota aqui, A, B, C e assim por diante. Nós temos os conectivos, ou seja, aquilo que conecta as proposições ou altera as proposições. E nesse caso, vamos ter o não, o e, o ou, o se, então, e o se e somente se. O se somente se, nós não vamos entrar em detalhes aqui, e mais à frente, porém o se somente se é como se fosse um se então dos dois lados. Se A, então B, e se B, então A. Mas vamos deixar isso para uma análise posterior. Nossos termos formais para representar esses conectivos são essa quina, como está assinalado aí para o não, um chapéu virado para baixo, no caso do E, um chapéu virado para cima, no caso do OU, uma seta, no caso do se, então, e uma dupla seta, no caso do se e somente se. Por fim, nós precisamos elencar os nomes proposicionais complexos, ou seja, quando nós temos uma proposição que ela é formada a partir de conexões entre proposições atômicas, nós vamos usar um outro símbolo ou outros símbolos e vamos usar nesse caso as letras gregas, alfa, beta, gama e assim por diante. Vamos então agora falar sobre os valores de verdade, ou seja, aquele modo semântico de falar sobre as proposições. Dado uma proposição como o céu é azul, nós podemos dizer que ela é verdadeira ou podemos dizer que ela é falsa. Isso, pelo menos, nos sistemas tradicionais de lógica, né? Nós temos uma dupla atribuição, né? Nós podemos atribuir dois tipos de valores, ou verdadeiro ou falso, a uma proposição. A gente vai, então, a partir de agora, assinalar um V, quando
queremos nos referir a verdadeiro, e um F quando quisermos falar que as proposições são falsas. Vamos usar, nesse caso, a seguinte notação. Vamos dizer que os valores admitidos por uma variável proposicional A, eles são ou o V ou o F. E, agora, vamos falar o que é uma tautologia, ou, retomando o que falamos no vídeo anterior, o que seria uma validade lógica no nível proposicional. A validade lógica no nível proposicional nós damos o nome de tautologia. E nós dizemos que uma sentença complexa, né, alfa, ela é uma tautologia quando o valor de alfa, o valor de verdadeiro ou falso de alfa, é V, ou seja, verdadeiro, independentemente dos valores das variáveis atômicas, das sentenças atômicas que ocorrem na nossa sentença A, certo? Vamos estudar exemplos desse tipo a partir de agora. Vamos analisar uma sentença simples. Nesse caso, a sentença alfa, ela é A ou não A. Algo similar ao que nós fizemos com o céu é azul ou o céu não é azul. E nós vamos perguntar, alfa é uma tautologia? É uma verdade lógica no sentido proposicional? Como que a gente vai analisar isso? É para isso que vamos usar as tabelas de verdade. Mas inicialmente vamos fazer uma análise um pouco mais sistemática. Imagine que nós temos a proposição A. Nós sabemos que ela pode assumir dois valores, que é o V ou o F. Agora, note que se a proposição A ela é verdadeira, então a proposição complexa não A ela é falsa, certo? Ela é o valor negativo da proposição. E da mesma forma, a proposição A, quando ela é falsa, vai nos dar como resultado que o não A passará a ser verdadeiro, certo? Então, quando nós temos esses dois valores, né, temos o A como verdadeiro, o não A como falso, nós podemos dizer que a disjunção, que é como nós falamos tecnicamente, o termo ou, de A e não A, resulta em um valor verdadeiro. Por quê? Basta, no caso de um ou, que uma das proposições seja verdadeira. Então, no primeiro caso, nós vamos ter que a proposição A ou não A, ela é verdadeira porque o A é verdadeiro. E, no segundo caso, como o não A é verdadeiro, então uma das sentenças é verdadeira e, portanto, o valor do conjunto da proposição complexa A ou não A vai ser verdadeiro. Agora, vamos definir essas operações de modo mais preciso e através do que nós chamamos de tabelas de verdade. Vamos fazer isso? Imagine, então, que a gente começa a fazer uma tabela. E essa tabela ela vai ter, do seu lado esquerdo, os valores possíveis, os valores admitidos. Veja, nós sabemos que os valores admitidos para A são ou verdadeiro ou falso. Esses são os valores admitidos para a nossa sentença, né? Nossa proposição atômica. Nós, então, dividimos e colocamos ao lado, no lado direito, aquelas proposições que queremos analisar em função dos valores admitidos para as nossas proposições atômicas. Então, no caso, a gente tem o não A aqui, e o não A ele vai corresponder à tabela que diz que é falso para a primeira linha, ou seja, para o caso em que A é verdadeiro, não A é falso, e para o caso que A é falso, o não A vai ser verdadeiro. Falando isso em termos mais informais, nós vamos dizer que quando A é verdadeiro, não A é falso. E, de modo similar, quando A é falso, então não A é verdadeiro. Ou seja, o que queremos dizer é que as tabelas elas representam esse universo de possibilidades para as sentenças ou proposições atômicas. Vamos agora, nesse caso,
estudar os outros casos. Vamos ver o caso de quando nós temos duas proposições. Imagine que nós temos duas proposições. Uma delas é o céu é azul e outra é a cadeira é vermelha. Certo? No caso, nós estamos analisando algum tipo de sentença em que ocorrem as duas proposições. Nesse caso, não basta nós entendermos quais são os valores admitidos para um e para o outro. Nós precisamos entender quais são as combinações admitidas. Então, vamos estudar quais são todas as possibilidades. Eu preciso, então, analisar a possibilidade de tanto A quanto B serem verdadeiras. Eu preciso saber também o caso em que A é verdadeiro e B é falso, o caso em que A é falso e B é verdadeiro, e o caso em que ambas são falsas. Essas, no caso, são as combinações admitidas por A e B. Né? São todas as combinações que nós queremos analisar. E agora a gente pode usar essas combinações para analisar a conexão entre essas duas proposições. Vamos então fazer para o caso do ou. Se nós tivermos, então, A ou B, a gente vai, então, atribuir quais são os valores correspondentes para esse caso. Então, na primeira linha, a gente vai ter como verdadeiro, segunda verdadeira, terceira verdadeira e a última é falsa. Veja, quando nós temos a ideia de um ou, o que nós queremos é que pelo menos uma das sentenças seja verdadeira. E se olharmos para o que está acontecendo no lado esquerdo da nossa tabela, vamos ver que nas três primeiras linhas nós temos pelo menos uma como verdadeira e, portanto, o resultado é verdadeiro. Somente na última linha, em que ambas as alternativas são falsas, que nós vamos ter como resultado uma proposição, uma sentença complexa falsa. Então, de modo simples, quando nós estamos falando de um ou, a gente pode entender a conexão estabelecida pelo um ou do seguinte modo. Vamos dizer que algo como A ou B é falso somente quando ambas as proposições são falsas. Ou seja, no caso descrito, A e B. Tanto A quanto B são falsas. Agora, vamos ver os demais casos dos termos que nós elencamos. Certo? Então, vejamos os demais casos. Então, nós temos a tabela A e B e, como resultado, A e B. Então, nós primeiro escrevemos os valores admitidos, que são VVFF, VFVF. Né? Esses são todos os casos. A gente alterna de 2 em 2, depois de 1 e 1. E agora, no caso, quando dizemos que algo é verdadeiro e algo é verdadeiro, a conjunção, a ideia completa dessa sentença vai ser verdadeira somente quando ambos forem verdadeiros. E, portanto, somente a primeira linha da nossa tabela vai ser verdadeira. Né? É exatamente o caso em que tanto A quanto B são verdadeiras. Né? Então, assinalamos aqui e dizemos que é verdadeira, a tabela resulta em algo verdadeiro somente quando ambas são verdadeiras. Vamos analisar, então, mais um caso, que seria o caso da implicação da seta se, então. Então, repetimos o processo e escrevemos os valores admitidos por A e B, as combinações admitidas por A e B, e agora vamos ver o resultado. O resultado é o seguinte, nós vamos ter, então, VFVV. O que isso representa? Nós estamos analisando o caso de um se, então. Qual é o caso onde isso falha? Né? Seria o caso em que eu tenho o antecedente, certo? Por exemplo, um caso como se estiver chovendo, usarei guarda-chuva. Qual que seria a situação em que eu diria que essa sentença é falsa? Bom, tem que estar acontecendo o antecedente, ou seja, está chovendo, porém falha o consequente. Está chovendo e eu não estou usando um guarda-chuva. Essa é a situação onde é falha. Na primeira linha, bom, está acontecendo A e a consequência também está acontecendo. Na terceira linha, nós temos que A não está acontecendo, mas a consequência está. Ok, eu condicionei a consequência a estar acontecendo o antecedente. Porém, se não está acontecendo o antecedente, tanto faz.
Então, em ambos os casos em que o antecedente é falso, o resultado da implicação, né, do condicional, vai ser verdadeiro. Então, para nós termos isso de modo mais esquemático, vamos perceber que o valor distinguido, né, o valor diferente, no caso é o falso, e a sentença A implica B é falsa somente quando o antecedente é verdadeiro e o sucessor ou consequente é falso. Certo? Então, agora de posse disso, como dissemos, não vamos analisar por hora o caso do se somente se. Então, vamos agora voltar para o caso da nossa tautologia A ou B. Então, lembra, a gente tinha aqui alfa é A ou B ou não A. E faremos a tabela de verdade agora para esse caso. Veja, a única proposição atômica que ocorre é o A. Então, o nosso lado esquerdo, né, o lado dos valores admitidos, das combinações de valores admitidos, é somente aquele do A. Então, nós temos as possibilidades A como verdadeiro ou A como falso. Agora, vamos ver quais são as proposições complexas que ocorrem para formar a nossa proposição alfa. Veja, nós temos um não há ocorrendo. Então, nós anotamos o não há e vamos descobrir quais são, dadas as possibilidades admitidas, quais são os valores de não há. Para a primeira linha, nós vamos ter a inversão, né? E para a segunda também. Então, vamos ter falso e verdadeiro. Agora, vamos juntar esses dois usando a tabela da disjunção, ou seja, do ou. Nesse caso, veja, a gente vai ter então A ou não A, e, portanto, por causa do primeiro V, né, do V que ocorre na primeira linha para o a disjunção vai ser verdadeira. Basta que uma das proposições do ou sejam verdadeiras. E para a segunda linha, nós vamos ter que o resultado é verdadeiro por causa do não há, que é verdadeiro nessa segunda linha. E nesse caso, nós vamos dizer, então, que alfa é uma tautologia. E por quê? Porque ao observar a tabela das possibilidades para o há ou não há, todas as linhas resultam em um valor verdadeiro. Vamos agora fazer um exemplo um pouco mais complicado. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link para o canal, para a página do canal, onde vocês vão encontrar uma lista de exercícios de tabelas de verdade. Vamos agora ao exemplo. Imagine que você tomou uma fórmula beta e ela é da seguinte maneira. A implica B e A implica B implica não B implica não A, como a gente vê escrito aqui. Então vamos elencar quais são as possibilidades de combinações para os valores de A e B. E a gente vê descrito aqui VV, FF para o A, VF, VF para o B. Agora vamos entender o resultado dessas combinações para cada um dos pedaços da nossa fórmula beta. Então vamos começar com esse primeiro pedaço que vamos chamar de π, e ele é A implica B. Vamos fazer a combinação nesse caso, e como se trata de uma implicação, nós temos que descobrir qual é a linha que nos dá o resultado falso. Nesse caso, temos que encontrar quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. No caso, a segunda linha da nossa tabela. Então, essa linha é falsa e as demais linhas vão ser verdadeiras. Agora, vamos estudar os demais pedaços da nossa fórmula beta. Primeiro, nós temos o não B e o não A. Então, vamos elencar esses outros pedaços. No caso, o não B vai inverter os valores das possibilidades para o B. Então, se a gente pega o primeiro caso, a gente vai ter que é V, então fica F, F vira V, V vira F, F vira V. Da mesma forma, agora, nós fazemos para
o A. Invertemos todos os valores e não A vai ter na tabela descrita os valores F, F, V, V. Agora, nós vamos juntar no próximo pedaço, que seria o pedaço não B implica não A. Vamos chamar ele de gama. E agora vamos ter o seguinte. Temos que observar quais são os valores verdadeiros do antecedente. No caso, o não B. Então, circulamos eles aqui. Esses são os valores verdadeiros. E o consequente é falso, no caso, o não A. Então, na segunda linha da nossa tabela, a gente vai ter o valor falso. Os demais valores vão ser verdadeiros, dado que se trata de uma implicação. Agora, nós fazemos isso com a fórmula beta, por fim, que é a implicação, né, o condicional de π implica gama. E nesse caso, nós temos que olhar agora quais são os que são verdadeiros, né, para descobrir qual é a linha falsa, nesse caso, do antecedente. O antecedente A implica B, então a gente tem a primeira e a terceira linha verdadeiras, e a primeira, a terceira e a quarta. E observamos que no consequente, todas as vezes que é verdadeira a condição, aquilo que ele implica, o não B implica não A, é verdadeiro. Então, em nenhum caso nós vamos ter um valor falso para a implicação π implica gama. Então, o que a gente percebe aqui? Veja, a nossa fórmula beta, que é π implica gama, ela é verdadeira em todas as combinações de possibilidades para os valores de verdade de A e B. Logo, a nossa fórmula beta, ela é uma tautologia, como nós queríamos. No próximo vídeo, nós vamos estudar como, a partir de frases que nós usamos no dia a dia, ou argumentos que usamos no dia a dia, nós podemos extrair a estrutura proposicional dessas frases e argumentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.